para que você nunca esqueça dessa ilustração. Deus quer isso, que fique gravado na sua mente, no seu coração. Isso ocorreu por muito tempo atrás, num pequeno vilarejo no velho oeste americano. Tudo era paz, tudo era felicidade, tudo era harmonia naquele local. Até que um determinado dia chegou alguém estranho e esse alguém começou a tirar a paz, a harmonia, a felicidade que existia entre os moradores daquele vilarejo. Esse alguém tinha um vício terrível, ele era um alcoólatra, mas o pior é que quando ele bebia, ele ficava extremamente valente, ele mexia com todo mundo, xingava todo mundo, e realmente aquela paz se foi daquele vilarejo. E existia ali naquela vila duas pessoas que tinham muitos amigos. Duas pessoas, eles moravam à distância de 2 quilômetros mais ou menos de distância de uma casa para outra. Era praticamente só pouquíssimas ruas que existiam, vias, né? E um deles chamava o Sr. Fritz e o outro o Sr. Ramo. Isso era bem, eram amigos bem de coração. E apesar de o Sr. Fritz sempre procurava ajudar, ele era um homem, uma boa pessoa, então ele procurava fazer de tudo para ajudar aquela pessoa que tinha aquele vício, com aquela paciência, ajudando, fazendo somente o bem para ele. Mas quanto mais ele procurava ajudar, mais aquela pessoa ficava pesada, mais aquela pessoa ele ficava revoltado com o amor que sofria, se dispensava a ele, demonstrava por ele. E no domingo, no dia de domingo era dia de feira, tá? Estava fazendo uma feira em determinado local, e era já meio-dia, mais de meio-dia, um pouco, e aconteceu algo. Então, de repente, o senhor Ramo, que morava um pouco perto, mais próximo da feira, ele ouviu de longe alguém que vinha gritando pelaquela rua, vinha gritando bem alto, e ele conheceu, ele correu e olhou quem é que está fazendo isso, e era exatamente aquela pessoa que estava muito embriagada, que ele bebeu bastante, e ele vinha gritando, costurando ali, cambaleando, e vinha gritando, e ele dizia mesmo assim: é hoje vai ser o dia que eu vou tirar a vida do Senhor Fritz. Você imagina? O Senhor Fritz só fazia o bem para ele, mas ele dizia: hoje eu vou tirar a sua vida. E o Senhor Ramo, então ele ficou aquilo, logicamente, ele ficou extremamente assustado, e ele fez de tudo para tentar persuadir para que não fizesse aquela loucura, mas quanto mais ele falava, mais aquele homem, ele ficava mais irado, e ele começou a ir em direção à casa do Senhor Deus. E agora o Senhor Ramo, então, como eu falei, era muito pouco de morava ali, e ele ali já na certa idade, mas ele tinha um filho, um único filho de 13 anos de idade. Esse filho era um filho robusto, jovem, 13 anos, né? A flor da sua roupa, robustez. E ele então correu e chamou o seu filho e disse: meu filho, vá urgentemente, vá correndo na casa do Senhor Fritz e avise ele de que aquela pessoa, né, iria lá para lhe assassinar, tirar a sua vida. E o seu filho, então, ao princípio, ele começou, então, ele disse: você vá cortando o caminho, vá, porque ele já está indo já para a casa dele. E aquele jovem, então, de 13 anos, ele começou, então, a correndo em direção à casa do Senhor Fritz. Porém, aconteceu algo no caminho, quando estava quase se aproximando da casa do Senhor Fritz. Então, aquele menino chamou algo e chamou a sua atenção. Sabe o que era? Ele viu assim um galho, um ninho de passarinho.
comeu o cabeça do passarinho. Então ele ficou muito contente, comeu, pegou o passarinho, aí ele lembrou do que ele ia fazer. Aí ele lembrou, ele ficou preocupado, ele botou o passarinho no bolso, a maladeira no outro bolso, e começou novamente a correr. Infelizmente, ele chegou tarde demais. Ele pôde presenciar com seus próprios olhos ali aquela pessoa ali, ele batendo o carro, cravando uma faca no coração do seu filho, e viu o seu filho tomar mortalmente. Meu amado e minha amada, ouça-me. Aí o Senhor Ramon estava aí na expectativa, esperando a notícia do seu filho. Então, de repente, depois de um tempo, ele viu o seu filho vir, mas só que vinha de uma maneira diferente, vinha cabisbaixo, andando completamente de cabeça baixa. E então o Senhor Ramon de longe gritou: meu filho, você avisou o Senhor Fritz? Você avisou meu filho? E o filho não respondia. E ele foi se aproximando do seu filho, e o seu filho não tinha coragem de olhar nos olhos do seu pai. E quando estava a certa distância, ele disse: meu filho, você avisou ou não o senhor Fritz? Já estava desconfiando. E aquele filho de cabeça baixa dele, o pai então percebeu que no seu bolso estava exatamente só a cabeça do passarinho lá de fora e a sua mão estava toda penada de sangue. Então o senhor Ramon entendeu que tinha morrido. Disse: meu filho, o que foi que aconteceu? Eu cheguei tarde demais, pai. Por que você chegou tarde demais? Aí ele entendeu. O passarinho perdeu o seu tempo. A missão que ele tinha era uma missão de suma importância. E ele deixou que o passarinho desviasse a sua atenção. Meu amado e minha amada, só entendeu e disse: filho, mostre as suas mãos. Ele estendeu as suas mãos para o seu pai, que estava toda mirada de sangue. E ele então disse para o seu filho: meu filho, o sangue do Senhor Fritz está nas suas mãos. O sangue do Senhor Fritz está nas suas mãos. Eu falei no início que não é coincidência, mas providência. Eu falei, vamos celebrar mais um ano, festejar muito bem, mas nós precisamos. Deus trouxe ele e você aqui para nós fazermos uma solene reflexão de como é que nós usamos os dias que Deus nos concedeu desse ano. Meu amado e minha amada, você sabe, eu preciso não dar exemplo de que Jesus Cristo realmente está voltando. Amém? Eu acredito nisso de todo o meu coração, porque tudo está acontecendo e todo mundo está percebendo. Todo mundo está percebendo de que alguma coisa está muito errada. Vocês viram que agora, esse ano, um exemplo aqui, vocês viram o que aconteceu? Foi batido num determinado dia agora, poucos meses atrás, bateu um recorde mundial da temperatura média na Terra. Recorde mundial. E foi um escândalo ali. Saíram todos os meios de comunicação do mundo todo. Foi num dia. Quando foi no outro dia, aí a imprensa bateu o recorde. Meu amado, vocês sabem, nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso mundo. E nós sabemos, ou deveríamos saber, de que existe muito pouco tempo para nós. Tempo para nós nos prepararmos, para nós cumprirmos a nossa sagrada missão que Jesus Cristo designou para cada um de nós. Essa que é a missão. Vocês sabem que Jesus Cristo, depois que ele morreu, ele veio para buscar e salvar os que estavam pedindo, que era eu e você. Se ele não tem salvação, não é nem se falar em salvação. Vocês sabem, nós sabemos, vamos refletir nesta manhã, o que Jesus sofreu, a que ponto ele se submeteu, para poder dar a pedida esperança para mim, para você, para quem quiser. De um dia, nós estamos no céu e depois na nova terra por toda a eternidade. Livre de todo o sofrimento, de toda a angústia, de tudo
uma missão para São Mateus, no livro do Evangelho, Jesus deu uma missão para o seu povo, para a sua igreja, para mim e para você, porque é individual. E a missão que nós devemos ir, porque a nossa missão sagrada é o quê? É falar do amor de Deus, é pregar a palavra de Deus, é falar sobre o plano que Deus tem para salvar o ser humano. Esta é a missão acima de todas as missões. Essa é a sagrada missão da Bíblia. Não existe missão jamais que se aproxime dessa missão. E o inimigo sabe muito bem disso aí. E ele sabe, a salvação, meu amado e minha amada, é para aqueles que foram fiéis com ele até a morte. Está cheio da Bíblia falando. Gosto muito de Apocalipse 2:10, 3:11. Deus fala: se fiel até a morte, meu filho, eu te darei a tua coroa da vida eterna. O inimigo sabe que se você for fiel, cumprindo a missão que Jesus Cristo deu para você, se você não desistir, você vai receber a sua coroa da vida eterna. Amém. Você vai receber. E Jesus está voltando. Jesus está voltando. O inimigo, ele não quer que você que está aqui receba a sua coroa da vida eterna. De maneira nenhuma. Nem eu também. Ninguém de nós. Lembra da história que eu falei do que aconteceu com aquele garotinho? Então nós temos essa sagrada missão, meu amado e minha amada. Mas o inimigo também, ele tem colocado diversos passarinhos coloridos perto de nós. O que são esses passarinhos coloridos? São coisas seculares, coisas passageiras. Para quê? Para desviar a nossa atenção. Assim como aquele passarinho desviou a atenção daquele menino que tinha uma missão sagrada de avisar para evitar a morte dos seus ouvintes, e deixou que o passarinho tirasse a sua atenção e não cumpriu com a sua missão. Da mesma maneira, o inimigo tem colocado, eu sei que esse ano está terminando, ele colocou diversos passarinhos na sua frente. Quem sabe o passarinho, quem sabe do dinheiro, quem sabe o passarinho do seu estudo, quem sabe o passarinho do seu programa de televisão, quem sabe o passarinho disso, o passarinho daquilo. Existe uma infinidade de passarinhos que o inimigo colocou e tem colocado para quê? Para desviar a minha e a sua atenção, para que nós não venhamos a cumprir com a nossa sagrada missão que Jesus Cristo deu. Por isso que eu falei, não é você que precisa fazer uma providência. Deus quer que antes que você se alegre, depois nos alegrar, mas nós devemos fazer uma reflexão, porque nós não temos o direito, meu irmão e minha irmã, de continuar sendo da mesma maneira, de maneira nenhuma. Nós precisamos começar esse ano, a partir de hoje, de uma maneira diferente para melhor. Amém. Deus quer usar eu e você muito mais do que você está imaginando. Amém? Deus quer usar eu e você muito mais do que nós estamos imaginando. Deus quer que entendamos que a nossa sagrada missão é essa, meu amado, porque existe pouco tempo para nós fazermos o trabalho. Pouco tempo. Vocês sabem que fechar a porta da graça, se fechar, tá? Passando um pouco depois do decreto dominical, aí nós vimos, está revelado, Deus revelou para a sua serva, sua grande profetisa, né? Está revelado de que quando as pragas estiverem caído, vão ter muitas pessoas que vão apontar o seu dedo em risco para muitos adventistas do sétimo dia. Eles vão apontar e vão dizer assim para eles: você sabia, você conhecia a mensagem, você sabia que isso ia acontecer, mas você não nos avisou. Quem já leu isso? Profecia, quem já leu? Está escrito, só é exatamente isso aqui. Então, meu amado, Deus não quer que essa experiência ocorra com você comigo. Eu não sei como é que está a tua preparação do irmão e menino. Eu não sei como é que está a tua consagração. Eu não sei, mas você sabe que
Deus sabe. Vamos aproveitar com sabedoria. Lá em Ezequiel, capítulo 3, a nossa missão que nós temos era subdividida em duas partes. Ouçam bem, a missão sagrada que Deus deu para mim e para você, em individual, usando nossos dons, era subdividida em duas partes. E nós precisamos ser fiel e cumprir da maneira como Deus nos ensina. Quando o profeta Ezequiel foi chamado por Deus, observe isso aí, a gente colocava como um atalaia, um sentinela. Então, a primeira coisa que Deus tem que você entender, nós somos escolhidos, podemos parecer o quê? Um atalaia, um sentinela, um vigilante. Estar atento. E essa missão é subdividida em duas partes, está lá em Ezequiel capítulo 3. Observe bem, meu irmão. Primeira parte da nossa missão está lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 17 a 19. 17 a 19. Deus falando para Ezequiel e falando para mim e para você sobre a nossa missão, tem duas partes. A primeira parte aqui se refere a quem? Logicamente, aqueles que são de fora da igreja. Então, observe, tá? A sua missão é ir fora da igreja, aqueles que não conhecem, a palavra que nós temos essa missão. E fala aqui então: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e da minha boca tu ouvirás a palavra e os avisarás para a casa de Israel, ao povo de Deus. Então, nós continuando aqui, quando eu disse ao perverso, certamente morrerás. E tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá a sua iniquidade, mas o seu sangue, ele fala, da tua mão eu protegerei. Vamos parar um pouquinho aqui, deixa aberto aí, irmão. Ouça aqui, a nossa sagrada missão que nos deu é isso aqui. Então, um verdadeiro cristão, aquele que está se preparando para ir para o céu muito em breve com Jesus Cristo, ele está cumprindo essa primeira parte dessa missão. Ele tem a obrigação, o dever sagrado de fazer tudo o que está ao seu alcance para o quê? Para levar a mensagem, a palavra de salvação para o de fora. Desse para aqui, perverso de fora. É nós que temos a mensagem, é nós que conhecemos o plano de Deus. E o inimigo, como está passarinhos, como eu falei, para desviar a atenção do povo de Deus, para que ele não cumpra essa missão. Essa é a primeira parte. Mas a nossa missão também, a outra parte, é exatamente com quem? Vamos então aqui hoje. Mas se tu não avisares, ele vai morrer, a pessoa no seu pecado, vai se perder, correu em pecado, né? Mas a tua mão eu requererei o seu sangue, vai prometer que ser comprado. Agora, continuando aqui, meu amado, tá? No versículo 20 a 21. Agora, a nossa missão com quem agora? Com o de trigo da igreja. Nós temos essa missão. Não pense você que a missão só de pastor ou de ação de igreja, não, de jeito nenhum. É a missão de cada um de nós, sendo senadores, temos cuidado com o bem-estar espiritual do nosso irmão. É cumprindo São Mateus 18, é visitando aquele irmão, é orando para aquele irmão, é incentivando aquele irmão, é falando da verdade com amor, com carinho, mas essa é a missão. Olha o que ele fala aqui, versículo 20 em diante. Também quando o justo, olha só, versículo 20, também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Vou dar um parênteses aqui, cuidado, meu irmão, porque Deus não se deixa esclarecer por muito tempo. Falando por direito da igreja, Deus não se deixa esclarecer por muito tempo. Eu tenho muitas experiências para falar que não permite. Já conheci irmãos que deram um trabalho na igreja e uma hora, tá? Deve ser bíblico, meu irmão, tá? Então, nós temos que continuar aqui. Versículo 20, né? Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, se continuar fazendo maldade, mesmo sendo advertido pelos irmãos tanto tempo, eu poderia colocar um vídeo
ter 20 anos como cristão, mas se morrer em pecado, que nada vai adiantar. Agora aqui, mas o seu sangue da tua mão eu requererei, se não avisar. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá ele. Portanto, tu avisaste e tu salvaste a tua própria alma. Vocês entenderam aqui, meus amados? Então, talvez não seja uma mensagem que alguns gostariam de estar ouvindo aqui. Eu sei disso. Eu sei que não é isso. É árduo para o pregador. Talvez não seja uma mensagem que muitos gostariam de estar ouvindo aqui. Mas Deus quer que você entenda que se essa mensagem está sendo dada porque Ele te ama. Ele te ama e Ele quer que você se prepare de verdade para ir para o céu de Jesus Cristo em breve. Bote isso no seu coração, na sua mente. Ele te ama tanto, porque Deus ele corrige e disciplina aqueles que Ele ama. Então, meu irmão e minha irmã, como o tempo aqui já está avançado, né? Mas eu gostaria de dizer para você de que você é muito especial para Deus. Amém. Você pode mais irmão Roberto, agora caiu a ficha. Olha, eu fiz muito pouco para a obra de Deus esse ano. Fiz nada, quase nada na obra de Deus, enquanto eu deveria fazer muito mais. E como é que fica, irmão Roberto? O que é que eu faço agora? Para entendermos melhor, existe um sábio, uma pessoa considerada uma pessoa sábia, no Oriente, e ele tinha os seus discípulos. Mas teve um determinado discípulo que ele machucou muito aquela pessoa, machucou muito, ele fez só um bem para ele, mas que deu muito trabalho, machucou ele, palavras, enfim, né, principalmente. E ele se afastou daquele sábio, daquele mestre. Depois de um certo tempo, ele soube que o seu mestre estava muito enfermo. Então, a sua consciência pessoal dele foi lá visitar aquele mestre. E ele disse, foi lá e disse: olha, Senhor, olha, eu reconheço que eu falei muitas palavras, me magoei, mas não esquece daquilo lá, deixa isso para lá, tá? E aquele sábio queria dar uma lição para ele, para o seu bem. Ele disse: olha, eu vou fazer, mas eu preciso que você faça duas coisas. E eu vou, para você entender o quanto é importante as palavras, nosso proceder para com as pessoas. Não, tudo bem, pode falar, o que é que você quer? Ele disse: você enche o saco, vai no local, mandando encher esse saco de penas, de aves, e depois fosse para uma montanha que tinha naquela região muito alta. Quando chega lá em cima, você pega aquele saco de penas e você joga. Solta aquelas penas ali. E depois você vem aqui comigo. Duas coisas. Isso vai ser fácil. Então ele foi e encheu aquele saco de penas, subiu naquele monte ali, e ele então estava vendo, quando ele soltou aquele saco de penas ali, as penas começaram a se espalhar e cair. Aí ele voltou lá para o mestre correndo, sua consciência disse: eu já fiz, foi uma vez isso aqui. Aí o mestre disse: agora faça a segunda coisa. Qual é a segunda coisa? Pode falar que eu vou fazer. Qual é a segunda coisa que eu preciso fazer? Agora você vai no mesmo saco, você traga de todas as penas que você derramou e traga aqui para mim. Senhor, mestre, isso que você está falando é impossível. Como é que eu vou juntar as penas do ventre? É impossível esse seu pedido. Aí aquele mestre falou para ele assim: pois é, meu filho. Exatamente. Aquilo que você fez, as palavras que você ofendeu as pessoas, é impossível de voltar atrás. Não tem como mais voltar atrás. Não tem como refazer. Não tem como consertar. Aconteceu. Queridos, é exatamente isso. Se o Espírito Santo está falando à sua mente ou ao seu coração de que realmente você poderia ter se envolvido mais, se consagrado mais, trabalhado mais na obra de Deus, aproveitado mais as oportunidades que você teve durante o ano todo, se o Espírito Santo está te convencendo, isso aqui porque não é um pregador, uma coisa é certa: nada pode fazer. Passou, não pode mais reverter essa situação. Mas ainda tem que o nosso Deus é um Deus de infinito
misericórdia. Se nós reconhecermos que nós perdemos tempo, que sabe, muitas pessoas até morreram sem ouvir a palavra de Deus, que Deus colocou na nossa frente, e nós não cumprimos com a nossa missão, porque nós não temos prioridade para os passarinhos que o diabo botou para tirar a nossa atenção. Se nós estamos cientes disso, mas o nosso Deus é misericordioso. Você não vai poder nos consertar, mas Deus, cuja presença eu estou, e você está aqui nesse momento, está pronto a te perdoar. Se você se arrepender, se você de todo o seu coração reconhecer que você poderia ser melhor, que você poderia trabalhar mais na obra de Deus, ajudar a salvar almas para Cristo, que essa igreja estaria lotada, se você reconhecer de todo o coração, este é o momento, o chefe que vai cantar uma mensagem. E esta mensagem que ele vai cantar tem tudo a ver. Meu irmão e minha irmã, ouçam uma coisa que o seu irmão Roberto Augusto nos fala, mas a palavra é de Deus. Não se iluda com este mundo. Não se iluda com as coisas seculares, porque tudo é passageiro. Tudo é vaidade e mais vaidade. Tudo passa. A única coisa que não irá passar é se você se preparar, se você valorizar a sua coroa da vida eterna. Apocalipse 3:11, meu filho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deus quer que você entenda de que a sua coroa está lá no céu reservado, meu irmão. Você que já se batizou, a sua coroa, ela não vai estar, ela está reservada lá no céu, a sua coroa. Amém, querido? É Deus que fala isso. Apocalipse 3:11, meu filho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas o inimigo não quer que você receba essa coroa. E está tão perto, meu irmão, está tão próximo disso que acontecer. Já aprendi que eu falei que essa nossa coroa, antes de nós entrarmos na Santa Jerusalém, depois daquela viagem de 7 dias, a primeira coisa que vai acontecer, antes de entrarmos dentro da cidade santa, vai ser o quê? A nossa coroação. Amém? Que quadrada, quando só Jesus Cristo irá olhar nos seus olhos e vai dizer: bem está, meu servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel comigo, agora sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. É isso que Deus trouxe você aqui. O inimigo está incomodado com você. O inimigo está aqui, não pode, mas está lá fora, está voltando o tema que está sendo pregado aqui. Isso foi revelado acerca de Deus. Está lá fora, estremecendo, irado com o leão. Ele não queria que você ouvisse essa mensagem, porque não quer que você se prepare para ir para o céu. Mas Deus, na sua misericórdia, te manteve com vida. O Espírito Santo te convenceu, você está aqui, nós estamos aqui ouvindo a mensagem de Deus. Mas o inimigo está lá fora, está voltando o tema. O tema que está sendo pregado pelo servo de Deus aqui. E sabe para quem está lutando? Para que quando você sair daqui, durante o seu dia a dia, ele vai te tentar fazer de tudo, botar passarinhos diferentes para tirar a sua atenção, para que essa mensagem não fique na sua mente, no seu coração. Portanto, meu irmão, vigie. Você quer ir para o céu? Deus quer muito mais te ver lá no céu, mas você tem que valorizar aquele sangue imaculado que foi derramado naquela cruz. Amém. Nós temos que valorizar, porque Jesus Cristo, ele foi fiel, cumprindo a sua sagrada missão, foi buscar essa obra que estava perdida em você. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas ele quer também que você seja fiel, fundamental. Meu irmão, não troca a sua coroa da vida eterna por nada desse mundo, meu irmão. Tem pessoas trocando a coroa da vida eterna por coisas, irmão, supérfluas, coisas mesquinhas, coisas seculares, coisas mundanas, trocando a sua coroa da vida eterna. Nos fala que os anjos de Deus, eles ficam passos quando ele vê exatamente a atitude de um cristão, trocando a sua coroa da vida eterna por essas coisas enganias. Eles ficam passos de ver a atitude, porque isso é o dom de todas as loucuras. Vigia sua coroa da vida eterna, meu irmão. O seu nome está escrito também no livro da vida do poder do letra, onde está lá, ainda não foi riscado, está lá. Você tem que fazer a sua parte,
Pense nessas coisas, meu amado, porque Jesus Cristo está morto. Amém. Então não busque não cisternas roupas, não busque não em fontes, né, mundanas, não. Você reconheça, e agora pode ouvir, irmão Jesus, vai cantar essa mensagem, que tem tudo a ver com a mensagem pregada. E você, se você quiser, fazer uma renovação, reconhecer de que essa mensagem foi útil para você, ela foi realmente importante para a sua edificação espiritual, para você receber a sua coroa da vida eterna muito em breve, e você quer pedir para Jesus perdão pelo tempo que desperdiçou, mas quer pedir que Jesus Cristo transforme a sua vida de verdade, para que você seja uma pessoa, um instrumento usado por Ele que deseja te usar. E quando o irmão está cantando, eu peço que você venha aqui na frente, você venha aqui na frente como sinal, como digo, do apelo,